Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Café com Parábolas, uma playlist dominical onde eu vou trazer alguma parábola, conto ou história curta para a gente dissecar, extrair os elementos e entender o que ela realmente quer nos contar. E o motivo é simples: histórias, contos e parábolas são usados desde a antiguidade para transmitir conhecimento. É uma das melhores formas que a gente tem de transmitir algum conhecimento útil para as pessoas, porque numa história a gente consegue se identificar com os personagens, a gente consegue colocar a nossa imaginação para funcionar e a gente fica mais conectado com o aprendizado que está sendo passado através daquela mensagem. E não é à toa que na própria Bíblia tem dezenas ou até mais de parábolas. Não é à toa que as culturas orientais, principalmente a cultura chinesa, a cultura japonesa, a cultura indiana, usem tanto esse tipo de mensagem para transmitir conhecimento. E sempre que a gente analisa uma parábola, por exemplo, a gente tem que extrair os elementos que compõem a parábola, que contam a história, porque cada um deles tem um papel e simboliza algo, representa algo fora daquele contexto. E cabe a nós interpretar esses elementos e conseguir extrair o que é útil para a nossa vida, como isso pode impactar a nossa vida ou a vida das pessoas que nos cercam. E para estrear a playlist, eu trouxe uma parábola muito conhecida, que não tem uma origem muito certa. A princípio, ela é atribuída a um pastor haitiano evangélico que pregava e contava essa história aos fiéis, mas de fato não tem nenhum tipo de registro certo sobre isso. E existem muitas variações dessa parábola, algumas com teor religioso, outras não, mas a mensagem final, o plano de fundo é sempre o mesmo. E sem mais delongas, vamos direto para a mensagem. Coloquei na tela, para a parábola, e vamos ler juntos. Um homem queria ser rico, queria uma mansão, queria ser influente na cidade. Um dia o diabo aparece para ele e oferece exatamente isso: a mansão, o dinheiro, o prestígio, com uma única condição: o diabo seria dono de um prego, só um, cravado na sala principal da casa. O homem achou aquilo tão absurdo, tão sem importância, que aceitou na hora. Um prego não tira nada de ninguém, nem lhe faria mal. Isso é o que ele pensou. Anos se passam, o homem já é rico, influente, tem a mansão, tem o respeito da cidade. Numa festa grande, cheia de gente importante, políticos, empresários e autoridades, o diabo aparece. E na frente de todo mundo, ele pendura na parede da sala, bem naquele prego, a carcaça já podre de um cachorro morto. O horror toma conta da festa. O homem, indignado, confronta o diabo. Com que direito ele fazia aquilo, ali, na frente de todos? E o diabo responde, calmo: o pacto continua valendo. O prego é meu e eu posso usar aquele prego do jeito que bem entender. E como eu disse antes, a gente tem que, quando a gente analisa uma parábola, a gente precisa extrair os elementos que compõem essa parábola, identificar qual é a função de cada um deles. Aqui nessa parábola, são basicamente três elementos: é o prego, o diabo e o homem. E agora a gente vai entender o que cada um deles representa, significa e como a gente consegue colocar isso para trazer isso para nossa realidade. Vamos começar com o prego. O prego é uma brecha, é uma exceção que parece ser pequena demais para a gente se importar. E ele não é o mal em si, ele é uma porta que fica entreaberta. É uma infiltração no canto da parede que tu olha, vê que tem uma infiltração, mas ela é pequenininha. Aí passa um tempo, chove de novo, e aquela infiltração fica um pouco maior. Vai passando o tempo, a gente não dá devida atenção, e quando percebe, a parede está toda inchada, descascando, o reboco descascando, podre, com mofo por todo lado, e aí a gente vê que a coisa saiu do controle. E seja num pacto com o diabo, ou seja num contrato comercial, ou em qualquer outra coisa, o prego simboliza sempre a mesma coisa. É uma concessão que parece pequena demais para a gente se importar, que parece ser inofensivo, mas não é. E o segundo elemento, que é o diabo, ele representa qualquer força, influência, hábito ou pessoa que a gente permite que entre na nossa vida, esperando ter algum tipo de vantagem em troca, ou não tendo bom senso e discernimento para identificar o mal que ele realmente representa. E no final das contas, é ele quem vai decidir como vai utilizar aquele prego ou como vai preencher aquela brecha que a gente falou mais cedo. E o terceiro elemento é o homem. E esse é o personagem que a gente se reconhece. É o personagem que representa nós mesmos. São as decisões que a gente toma ignorando os reais perigos daquela atitude. Nesse caso da parábola, o homem é aquele que ignorou a importância daquele prego. Quando ele fez um negócio, quando ele fez o pacto com o diabo, ele pensou: é só um prego. Ó, vamos olhar ali o que ele fala na hora. Um prego não tira nada de ninguém, nem lhe faria mal algum. Ele simplesmente achou que aquele prego, dentro de uma mansão, não teria como trazer qualquer tipo de mal para ele. E pensando só nos benefícios que ele teria naquele pacto,
Ele ignorou qualquer tipo de perigo, qualquer possibilidade de perigo. E é uma coisa que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Olhar só para as partes boas de algum negócio ou de alguma pessoa que está entrando na nossa vida e ignorar completamente os sinais que muitas vezes a gente tem, que com um pouquinho de bom senso, um pouquinho de discernimento, a gente conseguiria identificar e a gente acaba barganhando o nosso próprio bem-estar com algo que claramente não vai nos trazer nenhum benefício no futuro. E geralmente o perigo não começa em grandes concessões ou grandes negócios, começa em coisas inofensivas, em pequenos acordos que parecem inofensivos. A gente acha que uma exceção pequena não importa, ou que um vício é só no final de semana, não vai trazer tanto mal assim. Só que a gente tem que extrair a lição da parábola. O diabo não precisava da escritura da casa. Ele precisava do direito sobre um prego dentro da casa. E a partir disso ele conseguiu contaminar todo o resto. Tu pode ter uma família abençoada, tu pode construir uma carreira linda, mas aquele único prego negligenciado pode acabar com tudo. Pode contaminar todo o resto. Que o prego é uma brecha. E essa brecha, cedo ou tarde, será ocupada. E agora eu vou contar uma história real, sobre como essas pequenas concessões têm o poder de impactar nossa vida e como essa parábola consegue ilustrar muito bem isso. E essa história me foi contada pela própria pessoa que é a protagonista. Era um homem que tinha casado, com 2 filhos, com um emprego estável e bom, pagando bem, carro próprio, casa própria, e ele vivia só de trabalho e família, trabalho e família. E um belo dia ele foi convidado por alguns amigos para jogar carta, pôquer especificamente. E ele pegou gosto por jogar pôquer e passou a fazer parte de grupos, pessoal que jogava pôquer toda semana. Ele gostava da adrenalina, do sentimento. Só que não era suficiente. A partir do momento aquilo não era mais suficiente. Então ele começou a participar de grupos que apostavam dinheiro, cada vez mais. Ele passou a viajar para participar de campeonatos e torneios, cada vez apostando mais dinheiro. E no início ele até ganhou um pouco de dinheiro. Só que numa bela noite, num campeonato que tinha valores já um pouco mais expressivos, ele perdeu. E o que sempre acontece com pessoas que estão apostando e perdem? Elas tentam recuperar o dinheiro apostando mais ainda. Só que já com aquele desespero, com aquela euforia de preciso recuperar o dinheiro. E começa a tomar decisões mais impensadas e o final da história a gente já conhece, né? Já é bem claro o que aconteceu. Em resumo, ele perdeu uma quantidade absurda de dinheiro, se endividou, teve que vender carro, teve que vender casa, prejudicou muito a família. E nesse meio tempo, nesse período que ele estava jogando e perdendo dinheiro, que o vício estava tomando, assumindo completamente o controle da vida dele, ele passou a maltratar muito a família dele, a esposa e os filhos, e além disso, ele ainda desenvolveu outros 2 vícios. Naquela situação de estresse que ele estava, de ansiedade, depressão da família, ele começou a fumar cigarro e ainda começou a beber. Pior de tudo, bebia enquanto jogava e apostava. Eu não preciso dizer para vocês que a situação só piorou, até o momento em que ele perdeu literalmente tudo. Ele perdeu a família, a esposa separou e levou os filhos também não queriam mais ver ele, porque, como disse, ele maltratou muito a família, bebendo, fumando e apostando. Ele acabou perdendo o emprego dele porque ele faltava muito, ele viajava muito para jogar, não ia trabalhar ou não rendia no trabalho, então ele acabou perdendo a família, perdeu o emprego, perdeu os bens que ele levou quase toda a vida para conquistar, a casa, carro, etc. E quando essa pessoa me contou essa história, anos depois de tudo isso, ele já estava num momento da vida em que ele estava tentando se recompor. Ele já tinha parado de apostar, já tinha, entre aspas, superado o vício das apostas, mas era tarde demais. As coisas que mais importavam na vida dele, ele acabou perdendo, que era a família. E mesmo assim, ele ainda seguia fumando e ainda seguia bebendo mais do que eu gostaria, segundo ele mesmo me contou. E sobre como começou tudo isso, o que ele me disse é exatamente o que a gente está tratando aqui nesse vídeo. Ele disse que no começo ele trabalhava muito, era muito dedicado à família, era muito responsável, e quando ele começou a jogar, ele só queria alguma coisa para esvaziar a cabeça, para pensar em outra coisa, e ele começou a sentir aquela adrenalina do jogo, etc, e começou a tomar gosto. E o vício realmente assumiu o controle. No início era uma coisa de final de semana. Ele jogava uma vez ou outra por semana com os amigos. Depois começou a colocar dinheiro, depois começou e as coisas foram escalando. O jogo no início não era nada demais. Era só uma brecha. E à medida que foi passando, essa brecha foi aumentando. E ela foi sendo preenchida com coisas que não eram boas. Até que ele perdeu o controle e o resto da história a gente acabou de contar. E esse exemplo em si fala dos vícios, né, os mais tradicionais,
numa única história, tenho vício em jogos de azar, tenho vício em cigarro, tenho vício em bebida. Mas não é só sobre isso. São pessoas que a gente permite que entrem na nossa vida e às vezes a gente percebe já no início que não são boas influências. Mas às vezes é só de vez em quando, não é nada demais. E a gente permite que aquilo ali vá tomando espaço, vá tomando corpo. Só que a partir disso, em algum momento, se a gente permite que essas pessoas permaneçam na nossa vida, eventualmente a chance de a gente tomar o mesmo caminho que elas é muito grande. E às vezes é por preguiça, às vezes a gente só não quer se expor com alguém ou com alguma situação. Só que não basta só a gente identificar os pregos que a gente tem na nossa parede. A gente precisa fazer algo a respeito. E para isso a gente precisa ter consciência da situação e precisa estar sempre vigilante para não permitir que pequenas concessões, que pequenas exceções não se tornem grandes problemas na nossa vida. E agora eu te faço uma pergunta. Tem algum prego na tua parede que tu jura que não faz diferença? Talvez valha a pena parar uns 2, 3 minutos e refletir a respeito. Porque, sendo bem honesto, eu tenho na minha parede um prego dentro desse contexto que eu preciso resolver. E como eu disse mais cedo, não adianta só tomar consciência, a gente precisa fazer algo a respeito. E é por isso que eu trouxe essa reflexão para esse domingo. E se tu gostou dessa parábola e dessa reflexão, curte, comenta e compartilha com alguém que tu acha que possa gostar também. Até o próximo Café com Parábolas e semeie sempre o que é bom. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came